que no versículo 5, a Bíblia diz assim: então se levantaram chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aquele cujo espírito despertou, ou cujo espírito Deus despertou. Então significa o que, irmão? Zorobabel subiu numa intenção, mas Esdras ficou. E passado aproximadamente uns 18 anos que Zorobabel já estava em Jerusalém, o sacerdote Esdras sobe, mas não na intenção de fazer templo, não na intenção de fazer casa, de deixar Jerusalém bonito. O sacerdote Esdras sobe na intenção: eu vou agora mover o meu povo para ele sentir o poder de Deus e a graça de Deus e a virtude de Deus na sua vida. Então a intenção de Esdras era reedificar o templo do povo, reedificar a vida do povo, reedificar a vida espiritual que o povo não tinha mais. E é por isso que agora eu vou entrar numa mensagem, da minha mensagem, para você ter a posição de onde nós queremos chegar. Para Deus levantar o sacerdote Esdras, não foi de qualquer maneira, não foi de qualquer jeito, irmão. Pra você ter uma ideia, nessa época, por que eu li o versículo 64? Porque é bem claro que Esdras diz aqui que havia 42.360 sacerdotes. Tinha 42.360 sacerdotes, mas aqui não tinha ninguém que tinha o Urim e o Tumim. E é aqui que eu vou chegar, pastor. Não tinha ninguém, tinha 42 mil sacerdotes, mas nenhum com Urim e Tumim. Então significava o quê? Não podia fazer sacrifício, não podia entrar no santo do santo, não podia fazer nenhuma oferta para Deus, porque os sacerdotes não veio preparado. Os sacerdotes não estavam prontos. Havia um número gigantesco de sacerdotes, mas nenhum preparado. Então, nesse momento, o governador, que era Zorobabel, Tirsata, era o governador da cidade de Jerusalém, ele disse assim: nós não vamos comer enquanto não houver um sacerdote que tenha o Urim e o Tumim. Então parece Esdras. O que é o Urim e Tumim, irmão? Urim e Tumim é algo que eu e você precisa ter. Olha para esse irmão do seu lado, aí eu não sei se ele sabe, eu não estou falando nenhuma língua estranha aqui. Eu estou falando algo que a igreja, que o povo de Deus, que nós que somos chamados de obreiro, que somos chamados de missionários, somos chamados de pastores, somos chamados de líderes da igreja, precisamos ter. Irmão, hoje, infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, os obreiros não aparecem mais com Urim e Tumim. O que é Urim e Tumim? Há uma tradução interessante, mas eu vou usar uma que adequou a mensagem aqui nessa noite. Urim e Tumim eram duas pedras que o sacerdote usava em questões de muitas vezes respostas que precisavam receber de Deus. Então nessas respostas, depende da pedra que ele tirava, era a resposta que se dava ao povo. Era também considerado como bênção e maldição, mas não é a palavra que eu vou usar aqui hoje. Urim e Tumim significam luzes e perfeição. Luzes e perfeição. E é hoje o que nós muitas vezes não estamos vendo, pastor. Não tem obreiros mais preparados em perfeição. Não tem obreiros que têm a luz, o brilho, a glória, a presença do Espírito Santo na sua vida. Nós estamos vivendo uma época em que os obreiros, muitas vezes, não estou dizendo os que estão aqui, mas estou dizendo o que estamos passando pelo Brasil, por nossa nação, pela nossa cidade, por nosso estado, enfim, por todos os lugares que a gente vai. Não existe mais obreiros que estão possuindo luz e perfeição. É por isso que tem muita gente, mas não tem luz e perfeição. É muito obreiro. E aí eu enquadro na mensagem uma coisa que você vai aprender. Por que Deus tira Esdras de lá da Babilônia para levar, para reedificar o povo em Jerusalém? Primeira coisa, vamos aprender, irmão. É Bíblia, então vamos aprender. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu aprendi com Esdras. Esses dias eu estava dando uma mensagem para os meus obreiros. Falei: irmão, não estou dizendo isso por vanglória, não estou dizendo isso como orgulho que tenho.
Mas quando eu comecei a obra de Deus, 19 anos de idade, eu procurei aprender tudo o que foi possível, pastor, numa obra de Deus. Se o senhor perguntar para mim se eu sei tocar numa banda, eu sei tocar numa banda. Se o senhor perguntar para mim, pastor Carlinhos, já cantou no coral? Eu sei cantar no coral. Pastor Carlinhos, o senhor sabe reger uma banda? Eu sei reger uma banda. Pastor Carlinhos, o senhor sabe tomar conta de uma cidade? Eu sei tomar conta de uma cidade. O senhor sabe pregar para criança? Eu sei pregar para criança. Se você perguntar para mim, pastor, o senhor faz visita aos enfermos? Faço visita aos enfermos. Eu choro, eu pulo, eu grito. A hora que é para orar é orar. A hora que é para jejuar é para jejuar. A hora que é para brincar é para brincar. A hora de abraçar, abraçar. Irmão, eu aprendi que o obreiro ele tem que ser completo. Ele não pode aprender as coisas pela metade, irmão. Esse negócio, não, irmão, eu não vou cantar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Levantou uma banda na nossa igreja. A pastora estava lá, ela viu. Nós precisávamos de uma banda para evangelizar na rua. Eu, como pastor presidente, irmão, eu podia chegar e dizer assim, irmão, eu não vou tocar, eu sou pastor presidente. Vou tocar, para que eu vou tocar? Sair na rua. Pastor presidente é aquele que tem que ficar só olhando os irmãos trabalhar. Não, pelo contrário, eu aprendi uma coisa interessante com Esdras. Se você vai para uma guerra, o primeiro a dar a cara é o comandante, irmão. O primeiro que tem que estar na frente é o comandante. O primeiro que tem que estar dando o aval para o povo guerrear é o comandante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu aprendi uma coisa com Napoleão Bonaparte, que nem crente não era. Era um homem ímpio. Mas existiu uma coisa interessante que eu aprendi com Napoleão Bonaparte dentro da sua história. Uma guerra que houve da França. Napoleão Bonaparte ficou demorando-se para chegar na batalha. Seus generais, seus comandantes, todo o exército preparado. Disseram, por que não vamos guerrear? Porque Napoleão não chegou. Mas nós temos condições de derrotar esse exército. Mas enquanto Napoleão não chegar, nós não conseguimos fazer essa guerra sair vitoriosa. Aí quando Napoleão chegou, irmão, quando Napoleão chegou no meio da guerra, sabe o que aconteceu? Um dos seus comandantes disse assim, a presença de Napoleão vale mais do que 40 mil soldados de infantaria. O que é isso, irmão? O que traz a coragem no povo, o que faz o povo ir para a guerra, é o comandante, é o pastor, é o obreiro. Ele tem que levar a obra em primeiro lugar. Meu irmão, Deus está levantando você para começar a fazer a guerra. Tem que precisar de você, irmão. Às vezes você fica até mesmo dentro do nosso lar. Às vezes somos aquela pessoa que estamos esperando o profeta chegar. Irmão, estamos esperando alguém chegar com a mensagem, com a palavra dentro do nosso lar, para ver algo mudar no nosso lar. Não, irmão, você tem que ser o primeiro a profetizar dentro da sua casa. Eu vou ver minha família salva, vou ver o meu lar salvo, minha família vai ser restaurada, Deus vai operar maravilha na minha casa. Você é o profeta que Deus chamou para essa geração. Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Capítulo 7, livro de Esdras, verso 6. Primeira qualidade de Esdras, irmão, está no verso 6. 7 e 6 de Esdras. O que esse Esdras tinha de tão interessante que Deus chamou ele para uma renovação espiritual? As qualidades que ele tinha. Ele tinha luz e perfeição. Então aqui se mostra a primeira qualidade. Verso 6 diz aqui: este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, e o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Primeira qualidade de Esdras: Esdras era habilidoso. Que habilidade, irmão? Você sabia saber entrar e sair em qualquer circunstância. É por isso que eu sempre digo, irmão, pastor, ele tem que ser médico, tem que ser advogado, pastor tem que ser psicólogo, pastor tem que ser psiquiatra, pastor tem que ser criança, pastor tem que ser de tudo. Tem que ter habilidade.
habilidade para tudo. O pastor é algo que a igreja tem que olhar nele e dizer assim: esse é o meu pai, esse é o meu exemplo, esse é a pessoa que eu olho para ele e tenho condições de dizer: este é o meu pastor. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo numa época em que a maioria dos pastores não procura ter exemplo. E olha para você ver quantos escândalos, quantas coisas desonrosas, quantas coisas que estão prejudicando a igreja. Porque hoje muitas igrejas olham para o pastor e dizem assim: olha, eu não quero ser igual ao meu pastor, eu não quero ser igual a pessoa tal. Irmão, habilidade para entrar e sair em toda circunstância. Meu irmão, como pastor, você tem que abraçar o velho, abraçar o jovem, abraçar o adulto, chorar com ele, expressar com ele, orar com ele, viver com ele, entrar no lar dele. Deixa eu dizer para você, hoje, levante a tua mão que eu quero profetizar na tua vida. Deus quer te dar uma habilidade nesta noite, para você entrar e sair em todas as circunstâncias que te for difícil nessa trajetória do seu ministério. Deus vai te colocar em circunstância que este Espírito que te levantou, que te edificou, que te salvou, que te restaurou, que te renovou e trouxe você nessa convenção, esse Espírito, ele vai te ajudar a ser habilidoso na obra de Deus. Aleluia. Aleluia. Segundo Timóteo 2:15, procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e saiba manejar bem a palavra da verdade. Saber manejar bem a palavra da verdade, irmão. Não ficamos aí só procurando mensagens da internet bonita para ficar preenchendo a igreja, encontrando livros e mais livros, enquanto o Espírito Santo tem um depósito gigantesco, tem um celeiro gigantesco, dizendo: filho, eu tenho algo especial para te dar, eu tenho algo para te oferecer, eu tenho algo que nem o mundo inteiro sabe. É por isso que você hoje veio nessa reunião sobre este tema. Você conhece o Espírito Santo? Conhece ele? Conhecer o Espírito Santo hoje é o maior tesouro que alguém pode receber, irmão. Eu fico olhando uma igreja hoje, no século 21, preocupada com bens materiais. Os crentes hoje estão tão ligados às coisas materiais, que todo mundo quer chegar na igreja e receber profecia dizendo: Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar uma chave, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar isso, vai dar aquilo. Quando parece que Deus usa um profeta verdadeiro que diz: Deus está te dando dons espirituais, Deus está te renovando, parece que não surte um efeito da igreja. Mas, pastor Alexandre, a igreja está envolvida no materialismo, mas hoje estamos aqui nessa manhã porque queremos nos envolver no poder, na graça e no poder da glória de Deus. Aleluia. Segunda coisa, ele era habilidoso. Mas a segunda qualidade que eu encontro em Esdras está logo abaixo, capítulo 7. Eu sinto a glória de Deus aqui, irmão. Capítulo 7. Olha o segredo da vida de Esdras, irmão. Está em alguns versículos que eu vou ler para você. Frise bem na sua Bíblia que todas as vezes que Esdras aparece nesses versículos que eu vou ler, ele não fala assim: ó, eu fui o sacerdote, fui preparado, sou da descendência de Arão, eu fui chamado para fazer. Não. A primeira coisa que ele coloca: segundo a boa mão do meu Deus que estava sobre mim. Ele coloca bem claro: segundo a boa mão do meu Deus que estava sobre mim. Capítulo 7, verso 9 e 10.
Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia. E no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão de quem? Seu Deus. Verso 10. Porque Esdras tinha o que, irmão? Preparado o que? Seu coração. Para fazer o que? Para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Você pode levantar sua mão mais uma vez? A pastora Cristina foi lá na nossa igreja domingo. Eu falei assim, meu Deus, eu pensava que o povo já estava cansado de mim, de tanto eu pedir para o povo levantar a mão. Mas a pastora Cristina ganhou de mim, viu, irmão? Ela fez o povo levantar a mão 50 vezes. O povo já está até aceitando Jesus novamente, né? Todo mundo com a mão levantada. Então eu vou dizer uma coisa especial para você nessa noite. Segunda qualidade: você tem que estar preparado. Preparado. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Deus não chama pessoas despreparadas. Deus não chama desqualificados. Deus não chama pessoas ex. Deus chama a pessoa que esteja preparado para fazer a sua obra. Deus chama pessoas que leem a palavra. Deus chama aquele que ora. Deus chama aquele que jejua. Deus chama aquele que evangeliza. Deus chama aquele que ama as almas perdidas. Deus chama aquele que tem a vontade de Deus. Preparado. Que coisa difícil é imaginar, irmão, que tem muita gente que pensa que está preparado, mas não está. Tem muita gente que acha que está preparado e não está. Tem gente que acha que pode fazer a obra e não pode. Tem gente que consegue, acha que consegue, mas não tem chamada. É por isso que quando a gente lê o livro de Hebreus, o livro de Hebreus ensina uma coisa interessante, diz: ninguém toma para si esta honra, a não ser os que foram chamados. Chamados. E eu vou dizer uma coisa, irmão. Pastor hoje não é uma etiqueta. Pastor hoje não é colocado num púlpito, num altar, para todo mundo olhar e falar: oxe, eu queria ser um pastor. Parece que pastor manda em tudo. Vai buscar isso, faz aquilo. Não, irmão. A questão, pastor hoje não é um cargo, não é um ofício que está na mídia, que está nas posições privilegiadas. Pastor tem que ter chamada, tem que estar preparado. Por quê, irmão? Porque senão você muitas vezes abre um ministério, ou é levado ao ministério, e a primeira coisa que fale é o pastor e a igreja dele. Um dia eu estava começando a fazer a obra de Deus, naquele desejo gigantesco, e o pastor me levou a uma igreja. Tinha 30 membros quando eu assumi ela, pastor. 30 velhinhos, não tinha um jovem, não tinha uma criança, 30 anciãos. E para me ajudar, o pastor falou assim: eu vou mandar um obreiro para te ajudar. O obreiro que foi me ajudar, não estou contrariando a idade, eu estou dizendo pela questão do físico, do preparo que a pessoa tem. O pastor me disse assim: vou mandar uma pessoa para te ajudar. Ele mandou um obreiro com 80 anos de idade. Eu falei: eu estou bem preparado, glória a Deus por isso. 80 anos de idade. Eu não tinha carro, e esse irmão que dirigiu o carro, esse irmão de 80 anos, quando eu saía da congregação para voltar ou para ir, nós ia pela rodovia BR-153, e naquele leva e vai e volta, eu ia orando de casa lá, porque ele não enxergava, irmão, e ele ia no meio da pista. Eu falei: irmão, joga mais para a direita, joga mais para a esquerda. Ele não enxergava nada, e eu naquele propósito: meu Deus, vamos chegar na congregação em vida, Senhor. Será que o Senhor vai deixar nós chegar lá em vida? E fazia isso, trajeto de segunda a segunda.
Mas por que colocou eu lá, irmão? Porque todo mundo rejeitava. E o pastor Carlinhos, naquele negócio de querer fazer tudo, e não via a hora de pegar uma congregação para assumir, vou pegar. Eu nunca sofri tanto na minha vida. Meu Deus. Era domingo, saía de manhã, de tarde, saía com irmãos, 2 irmãos velhos, e vão entregar folheto, e vão fazer visita, e vão buscar esses crentes, e vão fazer isso, fazer aquilo. Quando passou 3 anos que eu estava lá, a igreja tinha 190 membros. 190 membros. Aí eu não sei o que aconteceu, pastor Walter. O pastor ficou um pouco meio enciumado, não vou mandar o caminho no lugar mais ruim. Mas eu estava preparado. Tirou eu de lá e eu fiquei numa tristeza muito grande, irmão. Eu já tinha banda, já tinha 30 jovens louvando a Deus, tinha grupo de criança, eu tinha coral, eu tinha tudo que você imaginava, tudo, dentro da igreja. Me leva eu para outra igreja. Chegando lá, quando eu olho, 35 pessoas na outra igreja, sem banda, sem coral, sem mocidade, sem criança, sem nada. Vamos iniciar a bomba, vamos iniciar. Por quê, irmão? Quem tem preparo não passa dificuldade para fazer a obra de Deus. Quem tem chamada, Deus honra a chamada. Quem lê a palavra, quem jejua, quem ora, a única coisa que você tem que cumprir é o ID de Jesus, porque o resto Deus se encarrega de fazer. O resto Deus prepara de fazer. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Prepara-te, porque nestes últimos dias que nós estamos vivendo na face da terra, Deus precisa de gente preparada, cheia do Espírito Santo, para fazer a sua obra. Deus precisa de você, irmão. Precisa. Você precisa estar preparado. Terceiro item, vou correr. Capítulo 7 de Esdras, verso 28. Nos diz assim a palavra de Deus: e estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim fiz o que, irmão? Me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre de Israel alguns chefes para subirem comigo. Terceira qualidade do obreiro: tem que ser esforçado, irmão. Tem que ser dedicado. As coisas não se fazem, não se ganham de mão beijada. Você tem que ter muita lágrima. Você tem que consagrar muito. Você tem que ter muita oração, muito esforço para chegar onde você quer chegar. Às vezes a gente olha uma pessoa, vou citar o exemplo, o pastor Walter, o pastor Alexandre. Às vezes a gente quer chegar ao patamar da pessoa, mas às vezes a gente não sabe quantos tombos, quantas lágrimas das madrugadas. Quantas vezes a gente se chega diante de Deus e diz assim: Senhor, eu vou parar, eu não consigo mais. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, irmão. Às vezes a gente chega no meio da igreja, todo mundo olha para a gente bem vestido, bem trajado, mas nas horas das solidões, sozinho, você começa a pedir para o Espírito Santo: chega perto de mim, porque eu não estou aguentando. Às vezes a gente chega um momento que os esforços não suportam mais. As lutas começam a ser até grande, tão grande na obra de Deus, que você diz: Deus, tem gente mais preparada que eu, tem gente mais pronta do que eu. Senhor, envia alguém para me ajudar, Senhor. E Deus fala: esforça-te, tem
Tem de bom ânimo e eu te ajudarei. Esforça-te, não te detenhas, não temas, não pasme, vá adiante, porque nesta peleja tu não tens que pelejar. Vede o grande livramento que eu estou dando para ti. Louvado seja Deus. Aleluia. Se esforce mais um pouco, irmão. Você está achando que uma hora de oração já é o suficiente? Deus está dizendo: eu quero duas. Você acha que 2 vezes vindo para o culto é o suficiente? Deus está dizendo: vá a semana inteira. Às vezes você acha que acordar de madrugada é difícil, e Deus começa a despertar dia por dia, porque não é a tua canseira, não é o teu enfado. O que Deus quer é ver você preparado para a grande obra que Ele planeja para ti. Aleluia. Esforce. Deixa eu dizer um testemunho meu. 10 anos fazendo a obra, pastor Valdir, de bicicleta, atravessando 3, 4 quilômetros da minha casa até a congregação onde eu congregava. Segunda. Um dia, uns irmãos, bem financeiramente, viram o meu esforço. Chegaram e falaram assim: pastor Carlinhos, nós vamos reunir alguns irmãos, eu vou para um fusquinha com o irmão. O irmão tem condições de entrar. Domingo, frio, chuvoso. Eu saía da minha casa com a minha filha de 1 mês e a esposa na garupa. E eu olhava para aquela rua que se atravessava de um lado para o outro. Eu dizia: Deus, quando vai vir um carro, Senhor? Até quando eu vou ficar assim? Sabe o que Deus falava para mim, pastor? A única coisa: cante o hino 126 da APA. E eu pedalando, e muitas vezes, no meio das pedaladas, a corrente escapava. Você tinha que sair com terno, colocar a mão na corrente, tudo cheio de graxa. E eu começava a cantar: bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e a sua fé não foi em vão. É feliz quem serve fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando pro seu Salvador. Cantando e as lágrimas caindo. Quando chegaram com o dinheiro, irmão, sabe o que o meu pastor falou para mim? Eu falei: puxa, agora eu vou ganhar um Fusca para mim fazer a obra de Deus. Meu pastor chegou diante de mim, pastor Valdir, falou assim: tira o Carlinho da congregação, que o povo está idolatrando ele. Vai dar carro para ele, está idolatrando. Tira ele. Tiraram eu, irmão. Não tendo aonde me colocar mais. Sabe o que eles fizeram? Eu era músico, eu toco bombardino, pastor. Toco bombardino na banda. O pastor olhou para mim, não sabendo onde me encaixar mais. Falou assim: Carlinhos, vou te dar uma obra para você fazer. E o que é, pastor? Eu vou dar uma banda para você levantar. Não tinha nenhum músico, não tinha nenhum instrumento. Saí de uma congregação de mais de 220 pessoas para ir no local ser regente de banda, pastor, se eu era pregador da palavra. Eu fui, eu e minha esposa. Eu olhei para o pastor e disse assim: pastor, daqui 4 meses o senhor vai na minha congregação que o senhor me enviou para ser regente de banda. Eu vou sair com a banda na rua e eu quero que o senhor me acompanhe no momento que eu sair com a banda. Eu fazia 2 tarefas. Eu tocava bombardino e saía com o megafone do outro lado, irmão. Imagine o bombardino pesado.
e o megafone do outro lado saindo na rua dizendo: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus vai voltar, entregando folheto para todo mundo. Sabe onde virou a minha igreja? O Raul estava aí. Sabe onde virou a minha igreja, pastor? Sabe para quem que eu comecei a pregar? Não tinha igreja mais para pregar. Eu comecei a pregar no albergue. Olhava aquelas pessoas sem lar, sem família, e comecei a pregar 1 ano para o albergue e em casa de recuperação. Toda segunda-feira ia ensinar na casa de recuperação. Um dia, meu pastor entrou por entre os portais da casa de recuperação e disse assim: pastor Carlinhos, irmão Carlinhos, o que você está fazendo aí? Eu sou o pastor desse povo aqui, pastor. Desse povo aí? Eu falei: é. Dessa gente aí, você é pastor? Eu sou pastor. Eu vou dizer uma coisa aqui, pastor Walter. Para humilhar mais eu ainda, eles não queriam eu como obreiro no púlpito. Sabe o que eles fizeram, pastor Alexandre? Tiraram a minha cadeira do púlpito e colocaram aqui, ó, embaixo do púlpito, para me sentar embaixo do púlpito. Eu fiquei sentado 1 ano embaixo do púlpito. E todo mundo olhava para mim e falava assim: o Carlinhos é louco, olha onde que ele está sentado. Mas o desejo de se fazer a obra de Deus era tão grande, irmão, que quando eu saía na rua, eu via as pessoas olhando para mim e dizendo: pastor, você faz um trabalho glorioso, muita gente quer fazer e não consegue fazer. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão: tem muita gente que não gosta de você, não gosta do jeito que você prega, não gosta do jeito que você faz a obra. Mas Deus nessa manhã está dizendo: esforça, porque a minha boa mão está sobre a tua vida. Ei, carabá, xuribicantarabai, decantarabás. Levante a tua mão, por favor. Eu estou sentindo que Deus quer renovar você nessa manhã. Eu estou sentindo que Deus está vendo o teu esforço nessa manhã. Eu estou sentindo que Deus nessa manhã, Ele está vendo obreiros qualificados que têm desejo de ser cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de dons espirituais, cheio da glória de Deus. Então você que deseja, receba nessa manhã a graça, a glória, a presença, a onipotência, a onipresença do Deus Todo-Poderoso está conosco nessa manhã. Aleluia! Glória a Deus. Ei, calá, xurimihandarabás. Imarabá, xurimicantarabás. Ei, bahai, xui, mandarabandarabá, cantarabá, xurimiandarabás. Uimanabá, xurimiderra, suimiandarabai. Deus está dizendo para você nessa manhã: esforça, esforça, porque a minha boa mão está estendida sobre ti para te ajudar nesta peleja. Glória a Deus. Eu vou continuar para me encerrar. Sou obediente ao horário, irmão. Capítulo 8 do Evangelho, do livro de Esdras, por favor. Capítulo 8. Vamos aprender. Por que só Esdras tinha o Urim e Tumim? Porque o Esdras procurou ser perfeito. E perfeição não adquire com conhecimento teológico, pastor. Perfeição não adquire tendo um grau acadêmico em faculdade. Perfeição de Deus não adquire com ministério pastoral, não. Perfeição adquire quando você dá liberdade ao Espírito para operar na sua vida. Quando você diz para Ele: eu quero ser perfeito, eu quero procurar me aperfeiçoar, eu quero ser santo, separado, Deus, deste mundo de pecado. Nesta hora, Deus então olha para você e diz: eu vou te tornar alguém perfeito.
capítulo 8, verso 22. Diz aqui a palavra de Deus: porque me envergonhei de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. O que eu vejo em Esdras aqui, Esdras é um grande intercessor, é um grande intercessor. Hoje a igreja precisa de pessoas intercessoras. Às vezes, eu sei que milhares de pregadores já disseram isso, vou retornar a dizer isso. Nós olhamos para uma igreja e vemos a sua beleza. Por exemplo, como é bonito os tijolinhos de vidro, chama atenção, mas não é o reforço da igreja. Como é bonita a pintura da igreja, mas não é o reforço da igreja. Como é bonita as bancadas da igreja, os instrumentos, o preparo que a igreja tem, são coisas que chamam a atenção, visível, mas ninguém vê coluna na igreja. Porque coluna é algo que se tampa quando se faz o acabamento em um prédio. Mas ninguém imagina que quem sustenta esse prédio são as colunas. O que é isso, irmão? São os intercessores. São aqueles que levantam de madrugada. São aqueles que durante a manhã, o dia e a noite estão dizendo: Deus abençoa a Assembleia de Deus do Planalto, abençoa o pastor Walter, abençoa o pastor Alexandre, abençoa essa igreja, irmão. Intercessores. Estava pregando esse dia sobre Charles Spurgeon, e eu disse que Charles Spurgeon tinha uma igreja gigantesca. Um dia alguém quis conhecer o segredo do crescimento de Charles Spurgeon, e Charles Spurgeon então leva esse moço, que era um repórter, diz: por que a tua igreja cresce tanto? Por que a tua igreja está tão notória na Inglaterra? Por que esse crescimento gigantesco? Vou mostrar o segredo para vocês. Charles Spurgeon vai a uma sala, e numa sala, quando olha, dezenas de irmãos de joelho, e quando ele olha para o repórter, diz: esses são os holofotes da igreja, são a chama da igreja, o altar da igreja, o fogo da igreja, a brasa da igreja, o que aquece a igreja nos dias frios. São os intercessores da igreja, é aqueles que não tem dia, não tem hora, não tem momento, em todo tempo estão com a mão levantada dizendo: Deus, a tua igreja precisa de poder, de graça, a tua igreja precisa de dons ministeriais. Aleluia. Vou correr, por favor. No capítulo 8, no verso 31. Capítulo 8, verso 31. Aleluia. Capítulo 8, verso 31. Diz aqui a palavra de Deus: partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E novamente a boa mão. Lembra bem, irmão, Esdras nunca trabalha pela sua própria vontade, nunca faz nada pela sua própria vontade. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Em todos os versículos que eu li está dizendo: a boa mão do nosso Deus, a boa mão do nosso Deus. Irmão, não existe ministério sem unção do Espírito Santo. Não existe ministério edificante sem a graça de Deus na sua vida.
Deixa eu dizer uma coisa para você: você pode ter uma boa oratória, você pode falar bonito, você pode expressar bonito, mas sem a unção de Deus você não é nada, não é nada. E é aqui que se mostra o segredo. A boa mão de Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Quem que eu vejo nesse versículo? Que qualidade eu vejo em Esdras? Autoridade. Autoridade. Os nossos inimigos armaram ciladas contra nós, mas a boa mão do nosso Deus nos livrou das ciladas. Irmãos, hoje nós estamos vivendo uma época em que se fala muito isso. A igreja não tem mais o levanta e anda, mas tem prata e tem ouro, não tem autoridade. O que João e Pedro não tinha, a igreja tem. Mas o que João e Pedro tinham, a igreja hoje às vezes não tem. Autoridade. Não está tendo autoridade. Hoje os profetas falam, mas de cada 100 palavras 90 cai por terra. Não tem autoridade. Quando o pastor leu esse versículo, obras maiores do que a minha vocês farão, é um desafio para a igreja hoje, pastor. Um desafio. Desafia a nossa alma, porque a promessa está em pé, mas quem não está preparado é nós. Nós não estamos preparados. Nós não estamos como precisávamos estar. A igreja está em preste ao arrebatamento. O arrebatamento está acontecendo. E sabe o que nós estamos fazendo, irmão? Nos recuando. Era para nós estarmos avançando e nós estamos recuando. Os evangelismos se diminuíram, as orações nem se fala. Jejuns são raros fazer, porque é melhor comer um pudim do que jejuar, pastor, com certeza. Consagrações não se há. E como se recebe autoridade sem oração? Como se recebe autoridade sem consagração? Como se recebe poder de Deus sem estar conectado com o céu? Não tem como. Autoridade. Eu vi esses tempos um irmão dizendo, teve uma época na igreja, o analfabetismo, poucos crentes eram alfabetizados. Os obreiros iam ler a palavra. Teve um irmão que esses dias estava contando, um pastor que pregou na igreja, não tinha conhecimento nenhum, irmão, analfabeto ao extremo. Ele abriu o livro de Gênesis, mas para ler um versículo de Efésios, e ele imaginando que estava aberto em Efésios, abre a igreja 5:18 de Efésios, mas o livro estava aberto em Gênesis. E ele gravou o versículo, porque de tanto as pessoas falaram, ele gravou o versículo. Ele simplesmente ditou para a igreja: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele só falou isso, pastor, e começou a igreja: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. A igreja começou a se encher do Espírito, irmão. Se encher do Espírito, se encher do Espírito. Sabe por quê, irmão? Porque é a conexão de aquele que está falando com o céu. Não é a alfabetização dele, não é a graduação dele, é a autoridade que ele tem no céu. A autoridade de Deus. Levante a sua mão, por favor. Feche os seus olhos. O Espírito de Deus está me dizendo nessa noite, nessa manhã,
que está depositando uma autoridade sobre a tua vida nessa noite, nessa manhã. Está depositando uma autoridade sobre a tua vida nessa manhã. Ei, filho, diabo não vai brincar mais com a sua cara, inimigo não vai pisotear mais no seu ministério, ninguém vai zombar daquilo que você sabe, daquilo que você é. Deus nesta manhã está revestindo a igreja de autoridade, para que a igreja continue avançando. O nosso propósito é chegar além daquilo que imaginamos. Aleluia. E calabá, xurimi canta, arabás. E balabá, xurimi canta, arabanai. Use a autoridade que Deus está te dando, irmão. Use a autoridade na tua casa, no teu ministério, na tua igreja, no teu trabalho. Esse dia eu cheguei no rapaz ímpio, irmão, ímpio, na empresa onde eu trabalho, pastor Walter. Cheguei, segurei na mão dele assim, porque tem gente que só dá mensagem boa, mas eu fui usado por Deus para dar mensagem ruim também. Não é ruim, é aquilo que a pessoa precisa. Um rapaz ímpio, segurei na mão dele. Eu disse assim: você está preparado para ouvir o que eu tenho para passar para você? Ele falou assim: depende do que é. Eu falei: então eu vou dizer para você, daqui 30 minutos você vai ser mandado embora da igreja. 30 minutos. Ele olhou para mim e deu uma risada. Falou assim: ô Carlinhos, rapaz, isso aí não acontece, rapaz. A empresa não vai mandar eu embora. Tudo bem. Fui para o meu trabalho e ele ficou no seu setor. Quando passou 30 minutos, eu vejo o técnico de segurança subindo com o papel. Chegou diante dele: a partir de agora você está despedido. Aí ele olhou para mim assim e falou assim: quem falou isso aí para você? Quem disse isso para você, que eu ia ser despedido? Para isso se chama intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Irmão, eu não sou profeta, ou nem tenho a questão de dizer que tenho ministério profético, mas eu tenho muito medo até de ficar dizendo profecias, revelações, porque eu só falo aquilo que Deus manda eu falar. Tenho medo disso. Mas nessa manhã, Deus está me mostrando que esses 2 dias de convenção vai mudar a história do seu ministério, a história da sua vida. Deus vai enviar tanto poder para a tua vida, que você vai sair daqui encharcado, molhado. Você vai sair daqui todo revestido da graça de Deus. Por quê? Porque Deus precisa de você para continuar fazendo a obra. Glória a Deus. Vou encerrar. Estou na metade da mensagem, vou encerrar. Último, qualidade de êxito, por favor. Capítulo 8, irmão. Verso 6. Isso aqui todo crente precisa ter. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Quando o pastor pegou esse lenço, eu lembrei de uma história. Outra vez eu vou falar de Napoleão. Estava contando para a igreja esse dia. Que um dia, uma das guerras que Napoleão estava fazendo, e ele tomou um descuido e o cavalo dele escapou e foi lá. Foi embora o cavalo dele. E o problema é que o cavalo foi para o lado do inimigo. E um soldado, vendo o cavalo sair correndo, ele montou no outro cavalo e saiu atrás. Vou pegar o cavalo do comandante, do general Napoleão Bonaparte. E no meio da corrida ele vai correndo
quase perto do inimigo, ele gruda e traz o cavalo de volta. Isso aqui, irmão, a importância disso aqui, pastor. Tem gente que dorme na igreja, não presta atenção em uma palavra. É por isso que o centurião diz assim: Senhor, diz uma palavra só, lá na minha casa vai ter um resultado gigantesco. Uma palavra só. Uma palavra na igreja, irmão, vale mais do que 1000 lá fora. Uma palavra. Aquele homem traz o cavalo para Napoleão, com as rédeas na mão do cavalo. Quando ele entregou o cavalo a Napoleão chegou e disse assim para ele assim: muito obrigado, comandante. E fez um sinal para ele. E o homem já entendeu o mistério. O que o homem fez? Deixou o cavalo dele na infantaria, partiu para o batalhão. Quando ele chegou no batalhão, ele queria achar o local onde que os comandantes ficavam. Aí ele chegou na porta, no quarto, no local onde os comandantes se vestiam, se trajavam suas vestes de guerra. Ele entrou lá dentro e vestiu a roupa de comandante, sem ninguém mandar. Quando ele saiu para fora, um dos generais de Napoleão disse assim: o que você está fazendo com essa veste? Você é soldado. Ele olhou para o general e disse assim: Napoleão disse que eu sou comandante, e a partir de hoje eu sou comandante. A partir de hoje eu sou comandante. Por que eu falei essa história para você, irmão? Porque você tem que tomar pela profecia da palavra. Tem gente dizendo que você é simplesmente um soldado, simplesmente alguém, mas bate no seu peito e diz assim: eu sou chamado, sou escolhido, eu sou obreiro, eu sou o diferencial na igreja, eu sou o melhor de Deus na igreja, eu sou escolhido para fazer a diferença na igreja. Ei, irmão, você não é simplesmente um soldado, você é alguém que Deus colocou à frente de uma batalha gigantesca. Glória a Deus. Capítulo 9. Vou encerrar. Perdão, pastor, de chegar aí uns 2 minutinhos, tá? 9:6 diz aqui: perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus. O que eu aprendo na última qualidade que eu vejo em Esdras? Humildade. Você tem chamada, tem ministério. Você é um evangelista, um pastor, missionário, presbítero, diácono. Você é alguém que Deus chamou. Mas esse requisito não pode faltar na vida de ninguém: humildade. Eu vejo que a Bíblia diz assim: a humildade procede a honra. A humildade procede a honra. E eu digo uma coisa, irmão: sem humildade você não chega em lugar nenhum. Sem humildade diante de Deus, ninguém consegue fazer nada. Ninguém consegue fazer nada. Humildade é ser honrado por Deus. É por isso que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, irmão. Porque quando tem uma igreja cheia do Espírito Santo, todo eu cai por terra, todo nome cai por terra, todo fulano de tal cai por terra, toda a carteirinha que alguém imagina que isso é um grande significado cai por terra. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente fica tão preocupado: por que o pastor não me separa? Por que o pastor... eu tenho mais chamada que o fulano de tal, eu pareço que eu sou mais preparado que o fulano de tal. Mas você não entende uma coisa: o que Deus precisa ver em você é humildade. Para você reconhecer que aquilo que Deus diz, 5:7, 1 Pedro: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus,
para que ao seu tempo Ele vos exalte. Ele vos exalte. Ele te levanta. Ele te reedifica. Ele tira você daí e ponha para cá. Ele levanta você na empresa onde você está trabalhando. Levanta você em todo lugar que você imagina. Irmão, eu vou encerrar. Queria que você se colocasse de pé. Quando o pastor leu essa palavra, capítulo 14 de João, e nesta passagem bíblica, nos diz aqui, irmão: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Consolador, para quem tem algum conhecimento de teologia, significa Paracletos, seu nome em grego, Paracletos, Paracletos. Vai estudar a teologia, paracletologia. Paracletos significa alguém chamado para ficar ao lado de outro para ajudar. Alguém chamado para ficar do teu lado para te ajudar. Eu aprendi um versículo na Bíblia que nesses últimos dias será indispensável para a igreja, pastor. Sabe que versículo é? Atos 5:32. Que versículo é esse, irmão? Nós e o Espírito Santo vamos fazer a obra de Deus. Nós, Espírito Santo, vamos fazer a obra de Deus. Hoje, o apelo do Espírito Santo para você, irmão, está inserido em Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Deus tem muita água para derramar sobre você nesta convenção. Irmão José, por favor, louve a Deus. Eu quero que você levante a tua mão para o céu. Vamos encerrar essa mensagem. Irmão, eu sempre faço uma coisa. Eu sou um crente meio doido, irmão. Meio doido. Um dia eu queria receber um aumento, pastor Walter, na minha empresa. Pensa no salarinho lá embaixo, irmão. Aleluia. Eu disse: Deus, mas eu não posso ficar tão baixo assim. Eu preciso que o Senhor me abençoe. E eu tinha vontade, desejo de fazer uma peça na empresa onde eu trabalho. Eu trabalho numa metalúrgica. Tinha vontade de fazer uma peça, que essa peça hoje, nós fizemos uma, essa semana não, faz 8 meses estamos fazendo, ela foi entregue ontem. Ela vai para a Argentina, ela custa 9 milhões de reais, pastor. 9 milhões de reais. Eu tinha o desejo de fazer essa peça, porque todo mundo que fazia essa peça tinha um salário alto. E eu, salário baixinho. Olha o que Deus falou para mim, pastor. Você vai pegar, atravessar 7 dias por dentro dessa peça e colocar a mão na peça e dizer assim: eu vou fazer essa peça no nome de Jesus. Peça num camarada doido. Eu chegava de manhã, atravessar 20 metros a peça, atravessava. Quando eu saía lá do outro lado, lá, eu estava falando língua estranha. 7 dias, semana, vai atravessando. Quando chegou na sexta-feira, porque no sábado é muito raro nós trabalhar, na sexta-feira que eu fui atravessar, mas parece uma coisa do inimigo. O encarregado geral estava do outro lado do aparelho, esperando eu, parece. Parece que ele viu eu atravessar toda semana. No último dia eu falei: mas agora como é que eu vou falar? Se eu falar aqui, ele vai falar que eu estou louco. Então eu vou ter que falar baixinho. Ele falou: agora que você vai ter que falar mais alto. É o último dia, você vai ter que atravessar isso aí. Peguei, preparei, irmão, e fui atravessar a peça. Quando eu fui atravessando, ele viu atravessando, ele veio do outro lado, fechou a boca do outro lado, e eu atravessando, em nome de Jesus, Senhor, eu vou fazer essa peça. E fui atravessando. Quando eu cheguei do outro lado, primeira coisa que ele perguntou: está tudo bem com você, Carlinhos? Você está passando bem? Tem alguma coisa errada? Porque eu estou vendo que você está todo dia entrando nessa peça. Você está passando bem? Estou bom, graças a Deus também. Mas por que você está falando esse negócio? Eu vou fazer a peça no nome de Jesus. Não, isso é uma coisa de crente, o senhor não entende, uma coisa nossa. Aí ele pegou e falou, olhou para mim assim, irmão, mas parece que Deus foi lá e grudou ele para a cabeça. E ele parou os olhos em mim assim. Falou assim: Carlinhos, pega a sua ferramenta. Ontem eu estava pensando,
e olhando para você, você tem capacidade de fazer essa peça. Faz essa peça. Meu salário subiu 4 vezes, pastor Walter. 4 vezes. Ontem, quando eu estava terminando a peça, eu olhei para ela, eu tirei um monte de foto em cima dela, deitada do lado, aqueles guinchão de 400 toneladas, irmão. Eu olhei para ela e falei, o senhor é bom mesmo, Deus, o senhor é fiel. O senhor é fiel. Hoje eu vou mandar você fazer uma coisa doida nessa manhã. Mas vai ser bom para a tua vida espiritual. Eu quero que você abra o seu braço aí, por favor, irmão. Aleluia. O irmão vai cantar. Número 9. Enquanto ele vai cantar, você Aleluia. vai dar um abraço do Espírito Santo. Irmão, Glória a Deus. como é que eu vou abraçar o Espírito Santo? Você vai Louvado escolher, você está seja abraçando Deus. alguém. A pessoa que você mais ama, Aleluia. irmão. Dá um abraço nele, diga eu e você, Espírito Santo. É eu e você nessa obra. Eu e você na minha casa. Eu e você na rua. Eu e você na ir igreja. além do teu olhar. Recalabaxo, Tudo Rimianda, que eu abraço. consigo é imar Oh, aleluia. a riqueza que existe Recalabaxo, rebadará. dentro de você. Ele quer te abraçar nessa O manhã. ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer, Deus está aqui para te levantar nessa manhã. Levantar o seu ministério, seu semblante. Hoje é dia de Deus mergulhar você nesse azeite. Abraça ele, irmão. Abraça o Espírito Santo. Deixa ele te aconchegar. Deixa ele ficar firme. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glorioso Deus. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia! Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso,
precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja